A segunda dinâmica que impede as relações de durarem é a triangulação. Triangulação também tem a ver com eu não cortar o meu cordão umbilical com a minha família de origem. Então isso prejudica muito. E aí você começa a triangular. O que é triangular? Triangular é você não conseguir novamente se manter numa relação a dois. Gera uma pressão interna, aquilo ali é difícil, é complicado, e você acaba buscando processos de fuga. Como é que eu triangulo? Eu tô me relacionando com a pessoa 1 mês, 2 meses, 1 ano, que seja, e aí começa a ficar meio insuportável aquela relação a dois. Se eu amo aquela pessoa, para poder ficar, o que eu acabo fazendo, mesmo que de forma inconsciente, eu atraio um triângulo. Então, ou ele arruma uma amante, ou eu arrumo um amante, ou a gente triangula, às vezes, com um carro. Não tem aquela situação, assim, que fala, meu marido gosta mais do carro do que de mim. É uma forma de triangulação também. Algo que eu possa pegar essa energia que eu não consigo lidar aqui e extravasar pro lado. Às vezes, com trabalho. Não tem aquela pessoa que é workaholic, que não consegue se manter, chegar em casa, curtir a esposa, curtir os filhos, ou curtir a namorada, depois de um certo tempo, fica muito difícil. Então ele precisa daquela fuga. Isso ocorre muito nessa segunda questão que eu tenho para falar para vocês, que é a triangulação. Triangulação, eu já faço esse trabalho terapêutico já tem mais de 5 anos. Eu vou falar para vocês. Eu nunca atendi alguém que tinha aquele triângulo no sistema, que a família não tivesse também. É sistêmico mesmo. Então, assim, às vezes eu tinha uma colega que ela tava namorando há uns 4 anos. E a gente conversando e tal. E aí, falando sobre traição e tudo. Eu até comentei com ela, eu falei, olha, você tem uma energia de que triangula, porque a gente acaba ficando com olho clínico para aquilo. E aí não deu muito tempo, ela se apaixonou por uma outra pessoa. Por quê? Porque o sistema dela tem essa triangulação. Se você voltar um pouquinho, você vai ver. Pode voltar. Teve história de amante com o papai ou com a mamãe. Ou o papai era compulsivo por trabalho, ou por comida, ou por jogo. Alguma coisa que retire aquela energia do casal e jogue pra lá. Como que eu posso melhorar isso? Então, assim, dentro dessa questão aí de por que eu não consigo manter minha relação, a gente tem que entender algumas questões. Eu vou fazer um passant aqui, a gente precisaria de mais tempo para poder detalhar isso. Mas assim, um passant para vocês, o casal, no início, ele olha um pro outro. É normal, porque estão o quê? Apaixonados. Mas a paixão, tem estudo já de neurociência, né? Que diz que ela dura ali mais ou menos 2 anos, né? Entre 1, 2, 3 anos ali. Depois ela passa. E aí, para onde que esse casal vai olhar? Então, o ideal é que esse casal, ele comece a olhar para algum lugar em comum. E aí você vê histórias, por exemplo, eu vi um documentário do Bill Gates, que ele e a Melinda, que é a esposa, eles fazem trabalhos sociais, os dois olham para um certo lugar. Então, o relacionamento, ele consegue fluir melhor. Então, é melhor você fazer esse controle do que ficar triangulando, entendeu? Então, assim, coloque uma meta pro casal, os dois conversem e comecem a batalhar por aquilo juntos, tá? Teria que detalhar mais, mas mais ou menos é isso. Então, vamos lá. Eu falei pra vocês que nessa primeira live eu vou tratar aqui, ó, de 4 questões que impedem, que dificultam que você mantenha o seu relacionamento, que você atraia pessoas, ou se você atrai, você não consegue ficar. Então, ali, o relacionamento às vezes dura 10 meses, 1 ano, 2 anos, mas sempre você tá sempre trocando, sabe? Às vezes a pessoa já tá exausta. Eu já atendi pessoas, assim, de 50 e poucos anos que já falavam, Dani, eu não aguento mais. Então, assim, já é o 3º, já é o 4º, né? E eu sei disso porque eu também passei muito por isso, né? Então, essa dinâmica aqui da filhinha do papai, eu entrava muito. Então, eu já falei das 4, eu já falei de 2. Filhinha do papai e filhinho da mamãe, que dificulta muito uma relação de se manter. Então, sente aí em você se você não tá nessa dinâmica, vai sentindo. Segunda, triangulação, que vem da família de origem. Você pode observar a sua família de origem que ela tem. Então, faltam 2 para eu tratar. Antes de ir para essas 2, eu quero dizer uma coisa para vocês. Autoconhecimento é essencial.
Se você não se conhecer, fatalmente você vai atrair emaranhamentos, nós, na sua vida. Por quê? Porque você vai acabar vivendo na esfera da sua família de origem. Mesmo que você se case e vai morar lá na Austrália, se você, dentro de você, não se conhece, não se banca, não honra o passado e olha pra frente, fatalmente você vai cair nesse tipo de dinâmica em algum lugar. Alguma área da sua vida não vai andar. Quando a gente vai fazer o trabalho terapêutico, a gente trabalha com uma ferramenta que é muito conhecida, que é a roda da vida. A roda da vida a gente trabalha 12 áreas. Então, se você não tiver plena, se você não se conhece, não se banca e todos os dias não vai se trabalhando, é diário. Depois fica fácil, igual escovar os dentes, você se acostuma. Se você não fizer isso todos os dias, alguma área da sua vida, ou várias, vão ser sacrificadas. Então você observa assim, às vezes a pessoa ela tem um casamento super legal e tal, né? Mas as finanças não andam. Às vezes as finanças até andam, mas ela não é feliz na carreira. Ela ganha um dinheiro legal, mas ela é infeliz no trabalho. Ou às vezes as finanças andam, carreira anda, o casamento tá andando, mas ela vive doente. Ela vive naquela, sabe, dói a coluna, dói as pernas, tem problema de varizes, entendeu? Então, assim, enquanto você não se conhecer, não colocar na sua mente que você tem que fazer um processo de autoconhecimento e todos os dias trabalhar um pouquinho disso, fatalmente você vai sacrificar uma ou mais áreas da sua vida. E se você não sacrificar uma sua, você pode até passar por cima da vida. Mas isso fica no seu sistema de 4 a 5 gerações. Então, às vezes, você abre o sistema da pessoa, ela tá colhendo uma coisa da avó, da bisavó. Entende? É muito, muito importante você ter esse processo de autoconhecimento pessoal, tá? Então, vamos lá. O que me impede de manter relacionamentos? Porque eu não consigo ficar nas relações. Por que dura 1 ano, 2 anos, acaba? Depois eu fico um tempo sozinha, fico lá mais 6 meses, acaba. Então, assim, o que tá acontecendo? Então, primeira dinâmica, eu já falei, filhinha do papai e filhinho da mamãe. Segunda dinâmica, triangulação. Então, vou falar de mais 2. Vamos lá. Terceira, transferência ou identificação. Eu fiz um atendimento há pouco tempo que era muito interessante. O que acontece de transferência ou identificação? Acabei de falar para vocês da importância do autoconhecimento, não é? Se eu não me conheço, se eu não olho para frente, se eu não corto o cordão umbilical, eu acabo olhando para trás e me conectando com as coisas da minha família de origem, ok? Beleza. Então, o atendimento que eu fiz foi o quê? Uma menina, né, uma moça, que sempre os relacionamentos dela não duravam. E aí, quando a gente abriu o sistema, a gente encontrou uma bisavó. Essa bisavó, olha só, gente, bisavó. Você vê o tanto que é ruim olhar para trás. Essa bisavó, ela fez uma escolha. Ela fez uma escolha de ser a cuidadora da família. Naquela época, a gente não tem que julgar o passado, né? Ela abdicou de se casar, de ter uma família própria, para cuidar de todo mundo. Então, ela cuidava de todo mundo. Ela cuidava dos pais, cuidava da vida dos irmãos. Ela ficou até um pouco autoritária, por isso que a mãe lembrou, né? A mãe dessa menina. E aí, o que acontece? Quando a gente abriu o sistema, deu essa conexão. Então, essa terceira questão, que é a transferência ou identificação, ocorre quando pode ter havido uma exclusão dessa pessoa. Sabe? Quando todo mundo se casa, todo mundo forma uma família e considera que aquela pessoa ela é de menos importância. Então, se houve uma exclusão, o sistema familiar não permite exclusões. Não é da natureza do sistema excluir. Sua mente dualista pode até querer excluir os negros, as mulheres, os gays, os abortados, os suicidas, os homicidas. Mas o seu sistema ele tem uma consciência coletiva. Ele não vai permitir. Então, os que vêm depois, filhos, netos, bisnetos, vão se conectar com essa energia para trazê-la de volta. E essa bisneta estava se identificando com essa exclusão dessa bisavó e repetindo esse padrão. Lá no meu Instagram, gente, já é a segunda postagem que eu faço sobre repetição de padrão de dor familiar. Então, assim, quando a gente repete um padrão legal, né, um padrão de alegria, de sucesso, é bom, né? Então, uma família que, às vezes, todo mundo é próspero, todo mundo é feliz no amor, maravilhoso.
Mas e quando a gente começa a repetir padrão de dor? Aí que complica. Então ela estava ali repetindo um padrão de dor familiar. Um padrão em que a mulher ela não peita a própria vida, em que ela não se firma nas próprias pernas, em que ela abdica da própria vida para ser muleta dos outros. Ah, mas e se a vovó, a mamãe precisar? Tá, se ela estiver na cama, a gente não consegue ir no médico sozinha, não consegue levantar sozinha, todos os membros da família têm que se reunir e ou contratam um cuidador ou eles fazem um rodízio. Mas se você abdica da sua própria vida para fazer a dinâmica da cuidadora da boazinha, não se iluda, você vai pagar um preço, tá? E o preço é a sua felicidade, é a sua vida mesmo, vida, dinâmica de vida, e dos que vêm depois também, se eles não se desconectarem, até a 5ª geração. Então, assim, primeiro, cuida de você. Você tá bem, tá plena nas 12 áreas? Aí você pode ir cuidar do outro, porque você vai transbordar. Agora, quando você não cuida nem de você, quer cuidar do outro, perdão, não cuida nem de você, quer cuidar do outro, aí tem um processo de fuga. E o sistema não permite isso. Então, vamos lá, vamos recapitular. Por que as minhas relações não fluem? Por que elas não duram? Por que elas terminam ali depois de 10 meses, 1 ano e eu não consigo, né, ficar numa relação? Primeira questão, filhinha da mamãe, tem que sair da esfera, né? Se você for a filhinha do papai ou o filhinho da mamãe, então tem que sair dessa esfera. Larga papai e mamãe pra lá, gente, eles são adultos, maiores e capazes, eles dão o jeito dele. Então, assim, toma isso com amor. Você não vai sair brigando, batendo a porta. Não, você vai honrar o passado. Você vai dizer muito obrigada pela vida, mas agora é comigo. E aí, cuidado com a mente. A mente, ela vai dizer que nunca dá. Nunca. Ela vai dizer sempre alguma coisa. Ah, não, mas agora não dá porque minha mãe tá precisando de mim porque ela abriu um negócio novo. Ah, não, mas agora não dá porque eu tô fazendo... eu fiz um empréstimo. Ah, não, mas agora não dá. Vê dentro de você que processo é esse que nunca dá. Porque se você estiver pronta mesmo, nada vai te impedir. Você mora num quartinho ali, mas você vai. E se precisar voltar, você volta. Se precisar fazer retorno. Mas retorno eu vou falar na 3ª live, tá? Nessa primeira live eu não vou entrar no retorno. Mas se necessário, retorne. Mas cuidado com os processos de fuga. Porque às vezes você tá toda hora inventando alguma coisa. Você tá fugindo de você mesmo. E da vida adulta. Porque vida adulta é isso mesmo, gente. Vida adulta é pagar a luz. E se não tiver dinheiro, corta a luz. Fica sem luz um tempo. Toma banho frio. Né? Vida adulta. Então, assim... Ah, mas eu não posso fazer isso. Observa essa dinâmica. Dá uma olhadinha, observa você mesmo. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Que parte de você não quer encarar tudo isso. Então, vamos lá. Filhinha do papai. Segunda questão que eu falei. Triangulação. Também tem a ver com isso. E a origem da triangulação é o quê? A gente se meter na relação do papai e da mamãe. Observem que a gente é uma árvore. Tudo tem a ver com as nossas raízes. Então, se parte de você se meteu ou ainda se mexe na relação do papai, na relação da mãe, ainda analisa, às vezes você nem fala nada, mas você julga. Você tá lá quietinha e tá vendo, porque meu pai trata minha mãe mal, ou porque minha mãe fica castrando meu pai emocionalmente, porque... Observe isso, por isso que autoconhecimento é essencial, observa isso, porque isso pode estar te impedindo de ser feliz. Tá lá ouvindo as lamúrias da mamãe, né? Que a mamãe e o papai, às vezes, eles só vêm pra falar com a gente do que tá ruim na relação deles. Porque seu pai isso, sua mãe aquilo e tal. Mas a parte boa a gente não vê. Se eles estão juntos até hoje, tem que ter algum tipo de coisa, de vantagem, senão eles não estariam. Então sai fora disso. E ainda que eles sejam separados, é a escolha deles. Eles que são grandes, que se entendam. Você é pequena. Vai para o seu lugar de pequena. Que aí você vai começar a sair da triangulação e tá pronta para uma relação a dois. Ok? Então, filhinha do papai, triangulação. E a terceira que eu falei foi a transferência, que é identificação. Se o seu sistema excluiu alguém, tem que ser feita uma inclusão, ok? E aí você vai ter que observar. É autoconhecimento, tá? Falta um item que eu quero trabalhar com vocês, tá? Gente, sobre autoconhecimento,
Eu tô trabalhando muito, eu quero fazer aulas semanais para vocês. Eu tô montando uma plataforma que vão ter aulas semanais sobre vários temas de autoconhecimento. Porque eu percebo muita gente chega para mim e fala: Dani, eu quero, mas eu não sei por onde começar. Aí às vezes eu até passo algumas questões, mas eu tô nisso há 7 anos. Então às vezes eu vou passar um livro, a pessoa não vai nem entender muito, porque é muito denso. Então assim, é uma coisa que eu gosto de fazer mesmo, eu amo. E aí eu tô montando. Mais pra frente eu vou trazer pra vocês isso. Que aí uma vez por semana eu vou trazer essas aulas, assim, nessa plataforma, tá?